Atendendo um pedido de uma colega de vocês, vou fazer um vídeo falando dos exercícios 3, 5, 8, 12 e 13. Exercício 3, depois o 5, exercício 5, exercício 8, exercício 8 é o próximo, este, e o exercício 12 e 13. 12. O exercício 13 eu fiz na última aula, eu fiz uma videoaula de exercícios sobre áreas, sobre seções no tronco, sobre áreas laterais. O último exercício resolvido foi o exercício 13. Aí vocês vejam este exercício lá, que está no Moodle. O exercício, então, vamos começar com o exercício 3. Aqui, a gente viu na nossa videoaula, nas nossas aulas, sobre volume, sobre como calcular, etc. Um número. Aqui fala um pouco a mais que é sobre unidades de medida desse volume. Bom, temos as unidades de comprimento, como metro, centímetro, decímetro, e temos, quando a gente fala de metro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Como vocês podem imaginar, quando eu falo de 1 metro cúbico, é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Mas é uma unidade elevada ao cubo de volume, igual está explicando aqui. Temos a seguinte pergunta. Um tanque cúbico com face inferior, horizontal, tem 1 metro cúbico de volume e tem água até a sua metade. Após mergulhar uma pedra de granito, o nível da água subiu 8 centímetros. Qual o volume dessa pedra? Temos aqui, então, um tanque de volume 1 metro cúbico. Um tanque cúbico. Então, como tem 1 metro cúbico, ele é a raiz cúbica de 1, que é 1. Então, ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ou seja, este comprimento aqui de largo, ele tem 1 metro. Este segundo comprimento também tem 1 metro. E a altura também é 1 metro. Então, o que aconteceu é que ele subiu, aqui após colocar a pedra, ele subiu 8 centímetros. 8 centímetros. Então, qual é o volume? O volume que ele subiu é o volume da pedra. Então, qual que é essa diferença? 8 centímetros, eu vou calcular esse volume em metros cúbicos. A gente vai dar um número bem pequeno, 0,08. Mas vou passar tudo para metro mesmo. 0,08 metros. Aqui fala, né, quanto que é 1 metro é 100 centímetros. Então, 0,8 centímetros vai dar 0,08. Dividimos por 100. Então, passamos aqui para metros. Qual vai ser este volume? O volume de um bloco, né, de um paralelepípedo retângulo, também chamado de ortoedro, é base vezes altura. E como ele é cúbico, a altura já é a própria aresta, ele não é inclinado. Mas ele é um paralelepípedo retângulo. Então, esse volume que subiu a água, a área da base, que como é 1 metro por 1 metro, a área da base é 1 metro quadrado. Então, eu faço 1 metro vezes 1 metro vezes... Ou então, eu posso colocar o metro no final também. Eu estou trabalhando em unidade, tudo em metro. 1 metro vezes 1 metro vezes 0,08
metros cúbicos. Então, vai ser 0,08 metros cúbicos. Ou também eu posso passar tudo para centímetro, se também, então essa é o volume da pedra, 0,08. Se eu preferir calcular em centímetros cúbicos, porque aqui está em centímetros, então vai ser 1 metro é 100 centímetros. Então, em centímetros vai ser 100, porque essa distância é 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Essa também é 100 centímetros. Então, é 100 vezes 100 vezes, agora em centímetro, essa distância é 8 centímetros. Então, vai ser agora 100 vezes 100 vezes 8, vai ser 8 e mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Agora, centímetros cúbicos, ok? Esses dois valores são iguais, apenas estão em unidades diferentes, unidades de medidas diferentes. Ou ainda, se você quiser passar para litro, aí 1 litro é 1 decímetro cúbico, ou seja, esta unidade eu passo o metro para decímetro e passo o decímetro cúbico, vou obter o volume em decímetro cúbico, que é igual a litros. Então, obtendo agora uma terceira, fazendo de um modo já é suficiente. Isso. Vou fazer de um terceiro modo, que é em decímetros cúbicos. 1 metro é 10 decímetros. Então, aqui é 10 vezes 10. E centímetros para decímetro, vou dividir por 10. Então, vai ser 0,8. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 8. Então, vai dar 80. 80 decímetros cúbicos. Aqui eu coloquei tudo em decímetro. 1 metro é 10 decímetros e 8 centímetros é 0,8 decímetros. Então, a unidade vai ser decímetro cúbico, que é igual a litro. Então, a resposta em litros é 80 litros. Certo? Ou seja, se essa caixa d'água subiu 8 centímetros, ela subiu, na verdade, 80 litros. Tem muito isso quando, quanto que choveu, né? Quantos milímetros choveu. Milímetros, 1 litro é 1000 milímetros, né? Mililitros, na verdade. Então, quando fala que choveu tantos milímetros, quer dizer que em 1 metro quadrado, que é uma área desse tamanho, 1 metro por 1 metro, o quanto que subiu aqui, qual o volume que subiu, tá certo? Então, desse modo, se mede a quantidade de chuva daquele dia, quando se fala que choveu muito, a quantidade que choveu, tá certo? Mas curiosidades do mundo real. A questão, qualquer uma dessas 3 respostas que vocês encontrarem, já vai ser o suficiente. Pode ser em metro cúbico, centímetro cúbico, ou ainda em litros. A próxima questão foi a questão 5. Vamos à questão número 5. Na questão número 5, temos um octaedro regular. Ele é um poliedro cujas 8 faces são triangulares. São triângulos equiláteros. Então, o que temos que calcular? Tem a pergunta aqui abaixo, na verdade. Então, a dica para calcular o volume é observar que este octaedro ele pode ser dividido em 2 pirâmides retas quadrangulares. Temos a parte de cima e a parte de baixo, cuja base é o quadrado ABCD e cujas alturas são iguais. Calcule o volume do octaedro regular de aresta L. Então, temos aqui na nossa figura a medida da aresta, que é L. Ou seja, todos esses segmentos
todas essas arestas têm uma medida L, certo? Todos esses segmentos têm uma medida L, tanto os de cima quanto os de baixo. Por exemplo, eu vou marcar aqui mais um, este. Como calculamos o volume de uma pirâmide? Porque agora aqui no caso, duas pirâmides. De mesma medida, então elas vão ter o mesmo volume. Primeira coisa é que eu vou pegar o volume de cada pirâmide e multiplicar por 2. O segundo passo é o volume da pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é fácil. É igual a... é um quadrado, né? Então, 1/3 vezes... Aqui, a área da base é este quadrado, certo? Como diz no texto abaixo. Um quadrado de lado L, que também é L, é L ao quadrado. Então, 1/3 da área da base, que é L ao quadrado, vezes a altura. A altura, temos aqui a seguinte descrição que o desenho nos ajuda a perceber. Temos aqui um quadrado, aqui é a diagonal. Essa diagonal, se vocês usarem o teorema de Pitágoras, porque temos aqui um triângulo retângulo, que é um quadrado, não é isso? Um triângulo retângulo. Então, este ângulo aqui, ele é reto, triângulo reto, enfim. Então, temos que essa é a diagonal do quadrado. Como é um ângulo reto, a gente usa o teorema de Pitágoras e obtém que este lado mede L raiz de 2, na diagonal do quadrado. L raiz de 2, pelo teorema de Pitágoras. E, então, temos a diagonal, portanto, essa metade, a metade dessa figura vai medir L raiz de 2 sobre 2. Isso. Ou seja, vou apagar aqui este lado. Essa metade aqui vai ser L raiz de 2 dividido por 2. Ou melhor, vou marcar esta metade aqui abaixo. L raiz de 2 dividido por 2. Apagar aqui algumas partes. Apagar esta parte. Esta aqui, que é a metade. Então, é L raiz de 2 dividido por 2. Observe aqui, recapitulando o que fizemos. Primeiro, aqui a diagonal do quadrado, esta área toda, esta diagonal toda, e a metade dela, então, temos a metade. Divide por 2. Temos aqui que L raiz de 2 dividido por 2. Usamos o teorema de Pitágoras neste triângulo. Vou marcar ele aqui. Ele é este triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, temos L ao quadrado igual a... Aqui é L dividido por raiz de 2, quando eu levo ao quadrado, vai dar L ao quadrado dividido por 2, quando eu elevo este termo ao quadrado. Mais a altura ao quadrado que queremos saber, h ao quadrado. Então, esse é pelo teorema de Pitágoras. Quando a gente vai dar L ao quadrado dividido por 2, quando eu tiro a raiz, vai ficar h igual a L dividido por raiz de 2, que é L raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui é o meu volume. Volume igual. Então, a gente segue o nosso cálculo com este valor de H. Então, o volume vai ser 2, volume igual a 2/3 de... Aqui como tem L e aqui também tem L,
Vou repetir esse termo. L ao quadrado vezes L raiz de 2 dividido por 2, que é igual a... Simplifico 2, então vai ficar L ao cubo raiz de 2 dividido por 3. Bom, L ao cubo raiz de 2 dividido por 3, certo? Esse exercício está em algum dos livros, pela figura eu acho que é o livro da UFMG. Tem esse problema lá resolvido, certo? Vocês conferem lá também. Temos, então, aqui o exercício 5, o próximo é o exercício 8. Exercício número 8. Se teve alguma passagem que eu falei rapidamente, volta um pouquinho o vídeo que resolvemos. Agora, número 8. Número 8, deseja-se construir um reservatório na forma de um círculo equilátero, melhor, de um cilindro equilátero, que tenha volume igual a um reservatório da forma de um paralelepípedo retangular de dimensões, temos aqui as dimensões. Qual o raio do cilindro? Vou aqui, então, fazer um cilindro equilátero. Vamos lembrar o que é equilátero. Equilátero, primeiro, ele é um cilindro reto. Então, aqui as duas circunferências, uma embaixo da outra. Temos aqui o nosso cilindro. E a informação, como ele é equilátero, aqui, se aqui mede R, esse lado vai medir 2 R's. 2 R's. Por quê? Vamos ter um quadrado, tá certo? Com essas medidas. Então, se essa base do quadrado mede 2 R's, a altura também mede 2 R's. Lembramos, então, que é cilindro equilátero, 2 R's. E fala no exercício, temos um cilindro equilátero, o volume tem que ser igual a um paralelepípedo retangular com esta dimensão. Esse volume é 2 vezes 2, 4, vezes 1,5. 4 vezes 1,5 é 6. Então, vai ser 6 metros cúbicos. Temos o paralelepípedo retangular. Lembrando como é o paralelepípedo retangular. Ele é um bloco de altura, e um bloco, né? Então, o paralelepípedo é base vezes altura vezes a profundidade. Então, temos um cilindro que vamos calcular que tem esse volume, 6 metros cúbicos. Qual que é o volume deste cilindro? Vai ser a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 2r, é igual a 6. Como a gente viu, aqui tem que ser 6. Então, vai ser π, 2π, π vezes r ao cubo, π vezes r ao cubo. Aqui 2 e 6 dá para simplificar igual a 3. Então, r é igual a raiz cúbica, o número não ficou muito fácil de simplificar, raiz cúbica de 3 dividido por π. Deveria ter colocado a aproxime π por 3, né? Porque colocando π igual a 3, esse r vai ser aproximadamente 1. Ok? Mas o número exato é esse número assim. Então, essa foi a resposta, o modo, né, de resolver a questão número 8. A número 12, vamos à número 12. Um cone reto de geatriz medindo 3 metros tem área lateral igual a 6π. Determine a área total deste cone. Temos, então, um cone. Vamos fazer aqui um cone. O cone tem um círculo embaixo, círculo, e tem aqui ele é reto, então temos aqui um cone
A geratriz mede 3 metros. E tem área lateral igual a 6π. Determine a área total. Vamos usar esta informação para obter o raio. Por quê? Já deu a área lateral, então a gente precisa encontrar a área da base, porque a área lateral mais a área da base vai ser a área total. Vamos ver quais informações temos. Temos um cone reto, a geratriz medindo 3, e a área lateral determina a área total. Vamos lembrar como calcular a área lateral. A área lateral de um cone, a área lateral, é como se eu pegasse esse cone e abrisse ele. Vou até fazer aqui um triângulo para a gente lembrar como é a expressão do cone. Quando eu abrir esse cone, vai dar algo assim, aproximadamente, um triângulo. Abrir ele aqui neste formato. Aqui vai ser a base, né? Esse comprimento da base, que é 2πr, 2πr, vezes este lado aqui vai ser a geratriz. Ou melhor, esta altura, que é 3. Aqui, lembrando, não é uma demonstração, é um modo de eu lembrar como é o cálculo da área lateral. Então, essa área lateral vai ser a área desse triângulo. Lembrando, usei o triângulo para lembrar qual a expressão da área lateral, que é metade, base vezes altura, dividido por 2. Então, é 2πr, área vezes altura, dividido por 2, porque é um triângulo. E sabemos que esse valor mede, como diz o exercício, 6π. Então, 6π. Aqui estamos trabalhando tudo em metros. Então, simplificando, corto este 6 com este 2, com este 3, vai sobrar πr ao quadrado igual a 2. Ah, não, e cancela também o π. Então, vamos obter que o raio é igual a 2. Aí, obtendo que o raio é igual a 2, perguntava, era a área total. Então, aqui ainda não é a resposta. A área total vai ser a área lateral, que ele já falou que é 6π. 6π. E mais a área da base, que é πr ao quadrado. Então, π vezes 2 ao quadrado. Ou seja, essa área total é 4 mais 6 é 10π. E todas as unidades estão em metros. Estamos falando de áreas. Então, é 10π metros quadrados. Metros quadrados. Então, esta é a resposta. É aproximadamente 3,1 metros quadrados. E a número 13, que é a próxima, também foi solicitada, está feita na videoaula, na última, que está postada no Moodle. Vejam lá como resolver a questão 13. Bom, é isso e bons estudos.